Fala galera mormon do meu Brasil, beleza? Aqui é o Gabriel Ramos para mais uma dica de como você pode estudar inglês e aprimorar o seu inglês utilizando o livro de Mormon. E hoje eu vou falar um pouco do speaking, como é que você pode praticar a fala do inglês utilizando o livro de Mormon. E você vai praticar o inglês, a fala, lendo o livro de Mormon em voz alta. E as pessoas me perguntam, mas Gabriel, eu não sei a pronúncia. Como é que eu vou pronunciar? Como é que eu vou saber como pronuncia? E realmente, no começo é bem complicado. No começo eu não aconselho ler em voz alta, senão você vai pegar vícios. Eu fiz isso. Foi complicado para mim com algumas palavras. Não lê em voz alta no começo. Simplesmente vá grifando e vá associando as palavras. Você vai ler mentalmente, mas se você não falar em voz alta, o dano é menor. Então não lê em voz alta até segundo NEF. A partir de segundo NEF, você começa a ler em voz alta. Como você vai ter feito aquele listening que eu falei, você não vai entender nada, mas faz o listening. Só faz o listening e acompanha. Não para, não pausa, não faz nada, até segundo NEF. Porque a partir de segundo NEF, você vai começar a fazer o estudo lendo em voz alta. Então depois, terminou o segundo NEF, você começa já lendo em voz alta. Então você lê em voz alta, depois você vai colocar o áudio e repetir junto com o áudio. Então você vai ler 2 vezes a leitura do dia, caso você tenha tempo. Se não, como eu falei, faz só o listening. Sempre só o listening. Se tiver que fazer com o listening, você faz só com o listening, é melhor. Tá certo? Mas se você tiver tempo, faz a leitura em voz alta sozinho e depois que você terminar de comparar o português e o inglês, você vai comparar bem pouco, porque você já vai estar melhor no inglês. Você dá o play e vai repetindo. Conforme ele for falando, você vai lendo junto em voz alta, com o áudio. Tá certo? O que você fala, putz, esse aqui eu acabei de ver e esqueci. Dá um pause, confere no livro de Mormon português. Se você falar, nossa, essa palavra eu não entendi, dá um pause, repete aquela palavra, não tem problema. E assim você vai estudar o seu speaking dessa forma. E depois, quando você estiver lá no final de aula, quando você se sentir confiante, uma terceira forma de praticar o speaking, além de ler o livro de Mormon em voz alta, sozinho, depois que você estiver confiante, é você ouvir o áudio do livro de Mormon e repetir em voz alta sem ler. Então você vai simplesmente colocar o fone de ouvido ou dar o play na caixa de som, você vai ouvir o cara falando, fecha os olhos e tenta repetir tudo o que ele fala em voz alta, mas tem que emitir o som. Não adianta você ficar só sussurrando, não adianta. Tem que falar alto. Então por isso que eu falo que com fone de ouvido é melhor. Se você colocar o fone de ouvido, você não vai ouvir tanto a sua voz e você vai praticar repetir o que ele fala em seguida, tá certo? Então essas são as 3 fases também para praticar o speaking. Não fala nada até terminar o segundo NEF. Terminou o segundo NEF, aí sim você começa a ler em voz alta. O teu cérebro já vai ter associado várias coisas. É muito louco, o cérebro aprende sozinho essas coisas. Ele vai ter associado como que algumas letras juntas têm um som em inglês, de tanto que você já ouviu inglês, e você vai começar a ler, não perfeitamente, mas mais certo do que errado a partir de Jacó. E depois, lá pro final, você vai fazer a leitura sozinho e vai tentar ouvir e repetir sem ler. Então, assim você vai praticar falar em voz alta. Lembrando também que tem as regras de fé, que você pode decorar e recitar elas em voz alta, decoradas. É outra forma boa para praticar o speaking também, tá certo? Então, essa é mais uma dica de como praticar o inglês. Depende do que você quiser. Não precisa praticar todas as dicas ao mesmo tempo. Você fala, putz, hoje eu vou praticar o speaking. Então você vai praticar, só depois de Jacó, a fala. Então você vai focar em ouvir e repetir, certo? Hoje eu quero praticar o writing. Então você vai escrever. Aquele dia você vai escrevendo. Conforme você lê, compara e escreve. Lê, compara e escreve. Você que sabe. Hoje eu quero praticar o listening. Então você lê rapidinho e depois fica ouvindo. Ouve 2, 3 vezes naquele dia. Tá certo? Então cada dia você escolhe alguma coisa. Não mistura tudo todo dia, senão vai ficar sempre mais que meia hora. E talvez por demorar muito você possa desistir no meio do caminho. Faça algo simples. 10 minutos todo dia vai ser o ideal. Escolhe uma das coisas para praticar o inglês e você vai até o final do ano aprender inglês utilizando o livro de Mormon, tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje, essa é a dica de hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!